era um palácio que passava ou na igreja de São Pedro, a maior igreja da terra, magnífica pela sua riqueza, pelo seu valor artístico, etc., pelo fato de estar construída sobre a sepultura de São Pedro, príncipe dos apóstolos, pelo grande número de relíquias de toda a ordem ali reunidas, pelos acontecimentos históricos que ali se passaram, etc., etc., a igreja de São Pedro, e ao lado o Palácio do Vaticano, que era a residência onde o Papa se recolheu depois que os Estados Pontifícios foram tomados por Garibaldi. O Palácio do Vaticano com um enorme pátio e que constituía, dentro do reino da Itália, um verdadeiro reino. Vocês sabem que, em virtude do Tratado de Latrão, a própria Itália reconheceu que a Igreja de São Pedro, o Palácio Vaticano, o Jardim Anexo e alguns outros edifícios vaticanos existentes em Roma constituíam um reino próprio, distinto do reino da Itália, com todos os poderes de uma soberania temporal perfeita e acabada, inclusive com sua alfândega, com seus correios, com seus telégrafos, com linha de trem que chegava até o Vaticano. Dentro do Vaticano havia uma estação de estrada de ferro. Na época dos tratados de Latrão, a aeronáutica não estava tão difundida e não se podia pensar heliporto para o Vaticano, felizmente, para não profanar com aspectos inadequados esse lugar de tanta tradição, mas enfim, com tudo quanto representava uma soberania completa. E o Papa era o monarca desse Estado, o monarca da Igreja, que ali vivia cercado de todo o protocolo de uma corte. Esse protocolo se voltava, como eu já disse, a estimular os sentimentos de veneração e de amor para com o Papa. Voltava-se também a organizar convenientemente a vida de um Papa. Porque a vida de um Papa apresenta problemas de organização dos mais complexos, que entram pelos olhos, mas a respeito dos quais não seria demais, talvez, que eu dissesse às vezes uma palavra. É natural que o Papa, sendo a cabeça visível da Igreja, que pessoas do mundo inteiro, desde que São Pedro foi o primeiro Papa até nossos dias, procurem ir a Roma para ver o Papa. E o número de pessoas que chegam a Roma foi se multiplicando à medida que os meios de locomoção estão lá mais fáceis. De maneira que Roma passou a ser, sobretudo nos últimos 100 anos, um ponto de atração de estrangeiros contínuos, católicos de todas as partes do mundo, chegando continuamente lá. Mas o Papa não recebia só as pessoas religiosas, ele recebia todo mundo. Porque ele é pai de todo mundo. E é preciso que todo mundo sinta que tem acesso junto ao Papa. Não é possível ser de outra maneira. E era preciso organizar essa vida de maneira que toda essa gente visse o Papa. Então, eles viram a apresentação do Papa no balcão da igreja, da igreja de São Pedro. Né? Vocês viram aquele mundo de gente. Aqui não só os romanos, os italianos, pouca gente mais do que isso. Vocês podem imaginar o que seria diariamente a influência de estrangeiros do Vaticano. Quantas e quantas vezes eu tive o ocasião de ver isso e de me encantar com isso. Mas, de outro lado, é preciso que o Papa tenha tempo para trabalhar. E o problema do falar é que quem consegue falar é verdade. Conseguiu falar com o Papa, quer colar no Papa, quer conversar com o Papa, quanto mais, melhor. É preciso criar uma atmosfera onde todo mundo compreenda que o Papa só atende de manhã e que tem que atender todo mundo que está ali presente. E que, portanto, é uma gafe, uma falta de educação, uma falta de amor, reter o Papa. Então, vocês percebem o modo pelo qual o Papa trata aquela gente toda. As pessoas fazem pelo jeito de falar a ele, que dizem indispensável, que elas já pensaram no que tinham que dizer. Ele responde com uma certa naturalidade, mas rápido. A conversa com todo mundo é uma conversa rápida também. Vocês prestem atenção nas caras que as pessoas fazem quando falam com o Papa, mas sobretudo na cara que fazem quando o Papa passou. É quase a fisionomia de quem acaba de comungar. Recebeu do pontífice uma palavrinha só. Mas que palavrinha, guardada na alma para a vida inteira. Um timbre de voz, um sorriso,
a temperatura da mão, como a mão apertou, como não apertou, o simples, o imponderável, que um Papa traz atrás em torno de si, tudo isso a pessoa guarda para a vida inteira e até para a hora da morte, porque para a hora da morte se guarda. Eu tive a experiência disso, porque tudo da igreja tem que ser bonito. A igreja nada faz que não seja artístico e maravilhoso. Depois, a simplicidade com que um monsenhor, e o respeito, vai carregando objetos que completa aquilo tudo, e que é o Turregno, como eles chamam, a tríplice coroa do Papa, que é a tiara do Papa, que é colocada lá para coroar o Papa Novo. A 2 passos, a sede gestatória. O que é a sede gestatória? É um trono ambulante. É a única monarquia, que eu saiba, que existiu no mundo inteiro, que seja uma monarquia de velhos. A igreja verdadeira nunca teve a fobia da velhice. Ela teve, pelo contrário, a admiração pela velhice e a veneração pela velhice. A teoria que eu não vou desenvolver aqui, porque os senhores todos ouviram, da soma das idades. À medida que a gente vai envelhecendo, vai somando a vantagem de todas as idades e vai se tornando mais, quando é uma velhice católica, mais pleno de tudo aquilo que a velhice vai dar, né? E a velhice não é considerada uma catástrofe, é considerada um êxito. Eu me lembro de uma anedota de 2 franceses conversando numa ponte sobre o oceano. Encontraram 2 franceses velhos. E um disse para o outro: como é desagradável envelhecer. Diz o velho: eu não acho, é o único jeito de viver muito. Todos os papas, com raras exceções, eram mais do que sexagenários. Para percorrer aquelas distâncias enormes de dentro do enorme palácio deles, deviam usar um veículo de transporte à mão. Porque muitas vezes eram septuagenários ou octogenários. E daí então, essa espécie de liteira descoberta, que era a sede gestatória, carregada por portadores, todos com trajes tradicionais também, sobre os ombros. Eles se revezavam ao longo do trajeto, né? E o Papa ia sentado ali com aqueles leques em forma de semicírculo, com plumas, etc., chamados flabélios, que eram na aparência para tocar as moscas. É possível que a velha Roma Pontifícia tenha tido muito mosquito, e que tenha tido uma origem intencional nisso. Mas, com o tempo, os mosquitos, os famosos pântanos romanos foram sendo secos, e os mosquitos foram desaparecendo de Roma. Mas os flabélios ficaram, porque aquela coisa destinada, primeiro, a espantar mosquitos, foi de tal maneira modelada pela arte, que se transformou numa obra-prima. E depois, essa obra-prima, colocada sempre perto do Papa, e movendo-se discretamente, passou a ser um símbolo da suavidade, da graça e da glória, adornando a fronte venerável do ancião que era o vigário de Cristo na terra. Então, os flabélios, movendo-se lentamente em torno do Papa, passaram a ser o complemento cênico, e eu digo cênico aqui com maior respeito à palavra, o complemento cênico necessário do Papa levado nessas sede gestatórias. Tudo preparado ali, é só o Papa ser eleito que se desencadeia um mundo de tradições e que cercam e que vão levando dentro da linha os seus antecessores. Isso, entretanto, tudo tão prático, que já está tudo preparado e tudo corre depressa, sem correria, porque não é uma pressa como a pressa moderna, filha da aflição e filha da torcida, mas é uma pressa filha da reflexão, filha do recolhimento, filha da meditação. E por causa disso, uma pressa particularmente eficiente. Tudo se passava sem corre-corre, com o mínimo de dispêndio de tempo possível. Sublime e prático ao mesmo tempo. Coisas que o espírito moderno não compreende bem que seja inimigo.